do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was tight. Olá, começamos mais um Pod Castelli, hoje para falar sobre RH, liderança estratégica. E a Castelli convidou Renato Amaral, que é gestor, professor também e responsável pela empresa Revolução RH. Renato, obrigado por ter você aqui no Pod Castelli. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores quem é o Renato, quem é a Revolução RH. Obrigado, Dani, obrigado pessoal aqui da Castelli, é um privilégio estar aqui. É um tema muito pertinente, né? Vem fazendo parte da minha vida aí por mais de 10 anos esse tema, tanto RH, pelas posições que eu já ocupei na área, quanto liderança, por estar sempre integrado com gestores das empresas. Nas consultorias que eu faço, é inevitável você tratar RH através da liderança, né? Para conhecer um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu já atuo com RH há 12 anos, a Revolução já é minha empresa há mais de 10, e acho que a maior parte do trabalho nesses 10 anos girou em torno de conscientizar gestores sobre por que eles precisam ser melhores líderes. E isso, depois de um tempo, quando eu vim a ocupar posição de gestão, de diretoria em indústria, comércio, eu entendi que esse também era o cerne do próprio trabalho do RH, né? Então, o que até então para mim era uma questão relacionada à consultoria, passou a ser de fato uma missão e uma compreensão mais ampla do papel do RH estratégico. Então, hoje espero poder trazer um pouquinho aí para vocês sobre essa questão, né? Sobre tanto para os RHs quanto para os líderes, o quanto que a gente pode contribuir. Ótimo, obrigada, viu, pela disponibilidade. Fala um pouquinho pra gente como que a empresa, ela identifica que ela precisa de uma consultoria para deixar esse RH mais estratégico. Legal. Eu acho que essa pergunta tem camadas, porque no meu caso, eu gosto de atuar, o meu produto, ele é em cima de empresas que têm pequeno e médio porte do ponto de vista quantidade de funcionários e que estão em crescimento acelerado. Essa é uma condição muito importante no meu caso para eu aplicar uma consultoria de RH em alguma empresa. Por quê? Por causa da dor. Esse é o drama da área de RH, né? A utilidade da área do RH está sempre atrelada a alguma dor. Dificilmente ele é tão percebido quando as coisas ou vão bem ou tão estáveis. O RH ele passa a ser muito necessário em momentos de transformação, de mudança, de alavancagem. Aí todo mundo olha para a necessidade de selecionar melhor, manter um bom clima, né? No meu caso, a minha consultoria é aplicada em empresas assim, de 10 a 50 funcionários, que geralmente ainda não tem um RH estabelecido, e o meu papel passa a ser construir um alicerce, porque minha linha metodológica sempre foi muito estruturante, né? Então, esse último trabalho que eu estava há 5 anos ocupando cadeira de gestão foi estruturar 100% a área de RH. Então, você vem com essa visão de estruturar para crescer estruturado. Então, por isso que é importante, no meu caso, as empresas já estarem em crescimento acelerado, porque elas já estão projetando uma necessidade do meu trabalho. Mas não é a realidade de todas as consultorias, né? Então, quando você está falando já de uma empresa estabelecida, 500 funcionários, com um departamento de RH já consolidado, com equipe, com departamentalização dentro do time, aí eu acho que a visão ela passa a ser muito mais de capacitar filosoficamente o RH para ocupar uma posição estratégica dentro daquele jogo empresarial do corporativismo que existe, e isso é uma dor. Quando eu converso com gestores de RH de empresas desse porte, passa a ser uma dor mais relacionada a como eu brigo para estar mais perto do estratégico, né? E às vezes em empresas menores é mais fácil estar mais perto do estratégico como RH do que em empresas maiores. Então ali o meu papel passa a ser muito menos de consultor estruturante, muito mais de mentor, muito mais de capacitador, tanto das lideranças, que é um serviço que eu costumo oferecer com muita frequência, que é treinar líderes, quanto treinar os próprios RHs. E como que
a empresa identifica um líder e identifica os pontos chaves para montar uma equipe estratégica? Legal. Eu acho que a gente tem dois problemas chave quando a gente está falando de... Inclusive, vou dar um treinamento semana que vem sobre montagem de times de alta performance. Acho que os dois principais problemas são, primeiro, quanto que o contexto organizacional está organizado para receber uma elaboração dessa característica, né? Para receber a governança. Porque, às vezes, a empresa ainda está na base, inclusive, da compreensão do que tem que ser a governança dentro daquela corporação. Da própria estrutura. Da própria divisão do poder. Entendo. Da própria distribuição do poder. Né? Então, quando a gente está falando de empresas de médio e pequeno porte, o poder pode estar muito centralizado. Por mais que tenham as caixinhas no organograma, quando você vai fazer uma análise, um diagnóstico daquela empresa, quando você, consultor, vai lá e você fala assim, tá, mas a autonomia real, ela ainda não está acontecendo. Então, esse é um dos primeiros pontos a serem analisados para a gente poder dizer que tipo de líder eu tenho que ter. Certo? Porque um grande erro das companhias é trazer talentos significativos que não vão se adequar ao contexto organizacional que ali existe. Se o contexto organizacional ainda é um contexto em que não há governança, em que não há a permissão para que o meu líder utilize o poder, então talvez aquela liderança que eu vá trazer naquele momento tenha que ou estar disposta a lidar com aquilo para construir, se for essa linha de raciocínio que a empresa está inicialmente mais operacional ali, para depois galgar uma questão de gestão. Em geral, o que acontece nesses casos é você se dedicar muito mais a treinar internamente do que trazer de fora. Entendo. Porque quando você traz de fora, você já traz alguém formatado ao poder. Ele já está com a visão de crescimento. Autonomia. Eu vou chegar e já vou liderar. Exatamente. Quando você traz alguém de dentro, já é alguém habituado ao jogo do poder daquela própria companhia. Então, é muito mais interessante nesse primeiro contexto, em que não há o contexto organizacional estabelecido para o talento, você capacitar. Né? Ele também já vai entender o degrau que ele quer percorrer ali. Exato. E, na outra mão, o problema passa a ser o próprio líder. Né? Então, quando a gente está falando de construir liderança, a própria pessoa que ocupa a posição, ela está lá, muitas vezes, por causa de algum conjunto de habilidades que ela foi desenvolvendo, em um cenário em que, às vezes, ela nem queria ocupar aquela cadeira, em que ela foi sendo construída para aquilo, mas ela não tinha uma vontade muito grande de ocupar aquela cadeira. Ela não almejava, mas ela foi se desenvolvendo. Dentro daquela estrutura organizacional, era o caminho que ela tinha para crescer. Sim. Né? Inclusive, eu costumo falar que eu gosto muito de treinar líderes que não querem a liderança. Porque esses, muitas vezes, são até mais humildes para o exercício da liderança. Você acha que esse tipo de perfil tem medo de liderar? Foi construído uma imagem na nossa cabeça de que liderança é inata. Desde sempre foi construída essa imagem. Não vamos dizer que nos últimos 15 anos, 20 anos, isso vem caindo por causa de trabalhos como o meu, por exemplo, de treinar. É que, graças a Deus, liderança não é inata, porque senão não ganhava dinheiro. Sim. Né? Mas a gente foi formatado a ideia de vocação para liderar. E eu acho que quando você se depara com a necessidade de fato de liderar, ninguém te explicou o que é isso. Todo mundo te explicou como é a regra empresarial para exercer o poder que você vai ter ao ocupar aquela cadeira. Então, olha, você pode demitir, a regra para você demitir é essa, você vai pedir autorização para o seu gestor diretoria, você vai conversar com o RH vai fazer um trabalho ali de compliance para ter certeza que você não está fazendo nada antiético, e a partir dali você vai pedir uma simulação daquele desligamento, vai aprovar que o financeiro vai demitir. Certo. Você pode contratar, para você contratar, você vai receber o candidato do RH, Essa regra do jogo você meio que é instruído. Do outro lado, você é instruído de uma regra mais relacional. Humanizada.
em que muitas vezes pode vir a tolir o perfil do próprio líder que está emergindo, porque ele ainda não aprendeu a ser líder. Ele está se desenvolvendo. Exato. Então, é óbvio que você vai passar para ele pilares de valores, princípios que a organização tem. Mas há um problema que eu vejo, principalmente por parte dos RHs, que é tentar formatar uma liderança muito similar Deixar engessado. e não trabalhar a autenticidade. Sim. Né? Então, eu entendo que o grande problema do lado de cá das lideranças em si é esse medo, como você trouxe, mas não é um medo do exercício da liderança. É um medo de realmente não poder ser ele mesmo. E esse trabalho é um trabalho de emancipação. Quando você encontra alguém que tem todo um potencial para ser líder, que nega, inclusive, o exercício da liderança porque não está atrás de holofote. O difícil é dizer para ele, olha, ser líder não é ser um Silvio Santos, não é ser um Steve Jobs. Ser o patrão. E não é ser uma figura como comparável. Sim. Ser líder é ser alguém que quando você diz, vamos fazer tal coisa, as pessoas de bom grado vão. E isso, às vezes, é uma coisa que a pessoa já faz sem método. Acho que liderança hoje é mais pegar a mão, né? Acho que anteriormente, né, como você disse, há 15 anos, as pessoas viam o líder como chefe, a pessoa manipuladora, que impunha regras. Hoje em dia, essa questão da gestão e esse olhar mudou, né? As pessoas, os líderes são realmente líderes, eles não estão ali para impor um comportamento, enfim. Tem as regras, obviamente, precisam ser seguidas, mas acho que aquela questão, eu sou a pessoa que manda, não existe mais esse perfil. Né? E, mais uma vez, acho que a palavra favorita do professor de administração é depende, né? Sempre dizem isso, né? Acho que, mais uma vez, depende, porque é contextual. Se você tem... Eu acho que a gente pode fazer aqui uma divisão pragmática. Os líderes mais antigos, vamos usar esse termo, né? E eu não estou falando de idade, né? Em contextos organizacionais mais conservadores, exato, que também são líderes, sim, que também são úteis naqueles contextos, eles vão ter essa dificuldade que você trouxe. De dar a mão, de dar suporte. De ser humanizado. Exato. Que também é uma palavra que a gente pode... depende, né? Tudo depende. Tudo depende, porque veja, o que é humano de fato? Desenvolver alguém é humano. Sim. Eu ser rígido em prol do desenvolvimento de alguém é ser humano. Ser humano também. Certo? Eu ser tóxico não é o que a gente entende como humanizado, de fato. Mas muitas das vezes o desenvolvimento passa pela firmeza. Por dizer, olha, sinto muito, mas você vai ter que lidar com esse problema. Existem regras que precisam ser seguidas. Se você não lidar com esse problema, você não vai se desenvolver. Autorresponsabilidade. Do outro lado, os líderes mais jovens têm dificuldade de fazer isso que eu falei. De impor. Assumir o risco do desgosto. Sim. Porque liderança é você também dizer, olha, sinto muito, mas você vai ter que fazer o que é desafiador, você vai ter que fazer o que você não gosta, você está aqui para isso. Quando você tiver dificuldade ao fazer o que você não gosta, você me procure que eu te dou uma orientação, mas você vai ter que fazer isso. E eu vejo um movimento também contrário a exercer esse direcionamento. E em muitos casos, dependendo da característica da equipe, isso é fundamental. Você tem uma equipe ali júnior que ainda não sabe o que fazer, não sabe como fazer, tem comportamentos ainda a serem modelados, é como um filho. Né? Você tem a opção de dar a liberdade absoluta ou você tem a opção de direcionar um pouco mais de perto, de microgerenciar um pouquinho mais. Então eu acho que tudo gira em torno dessa característica que o contexto pede de liderança. Por isso se fala muito de liderança situacional. Porque a melhor habilidade que um líder pode ter é ler isso, é fazer um diagnóstico. Quando eu dou treinamento de liderança, as camadas mais profundas do treinamento, elas trazem o despertar de um líder que é um médico. Ele é alguém que vê sintoma, identifica o que está acontecendo ali. Então, é um nerd da liderança. Se o líder for bom nisso, ele consegue ver, mas minha equipe está desmotivada. Sintoma.
por que minha equipe está desmotivada? E não vai para ação logo de cara. Ele não vai desesperadamente te inspirar a não estar desmotivada. Ele vai no diagnóstico. Ele vai entender, bem, o que leva a isso? Eu não vou precisar só do RH para fazer esse diagnóstico. Eu tenho que saber fazer esse diagnóstico, né? E a partir daí ele traça um perfil dele mesmo diante daquela equipe. Certo. Né? Então eu acho que esse é uma camada de liderança mais técnica. Né? Então quando a gente traz a liderança para o panorama que a gente exige de qualquer outra profissão, nós exigimos nós exigimos que o vendedor saiba spin selling, saiba metodologias, saiba como convencer o cliente a por conta própria chegar à compra daquela solução. Sim. Não é? Identificar a necessidade. Não é concebível no mundo de hoje você dizer tem um vendedor altamente produtivo no meu negócio que é complexo, mas ele não tem se preparado tecnicamente para isso. Não é concebível. A liderança é a mesma coisa. É que nós atribuímos performance a resultado, que é um grande erro. Eu sempre digo isso em todos os lugares, todo treinamento que eu dou. Quando a gente coloca performance na mesma caixinha que resultado, a gente para de olhar para o desenvolvimento orgânico que a pessoa deveria estar tendo. Né? Eu, como RH, para chegar aos meus resultados, deveria estar buscando certos desenvolvimentos. Mas nem sempre, por estar chegando aos meus resultados, eu estou buscando esses desenvolvimentos. Certo? Então existe toda uma zona cinza que se eu apago ela e só olho para o resultado, eu digo, a Dani é alta performance, porque ela está chegando nos resultados. Mas ela está chegando de que forma nos resultados? É por conta própria? Alguém está empurrando ela? Alguém está empurrando ela? Será que alguém está facilitando esse caminho? E ela, se todo mundo parar de fazer tudo em prol da Dani, será que ela vai continuar chegando nos resultados? Será que ela tem a performance necessária para isso? O líder é a mesma coisa. Você acredita que hoje as empresas que identificam o perfil dos seus colaboradores estão à frente? Isso faz diferença? Sim. Por mais clichê que pareça, né? Análise de perfil. Quando a gente vai falar de compatibilidade, é justamente esse jogo que a gente tá falando desde o começo. Para eu identificar um perfil, eu tenho que saber para onde e para que ele vai ser usado. Né? Então, de nada adianta eu fazer uma análise, seja contratar a melhor psicóloga organizacional do planeta, fazer do palográfico aos assessments mais bem requisitados do mercado hoje para dizer o que Dani é. Né? Beleza, vou sair lá com um relatório, um calhamaço de páginas sobre a Dani. Mas ela vai ser aplicada em qual cenário? Né? Uma coisa que eu tenho falado muito, ontem eu estava numa reunião lá no fundo do vale, lá com um empresário, a gente estava falando muito sobre isso. No fim das contas, a liderança organizacional, seja ela a partir do RH ou a partir dos líderes de base, ela tem que ser fissurada em processo. Ela não tem que ser fissurada em pessoas. Ela tem que ser fissurada em processos em primeiro lugar. Porque é muito desagradável você trazer pessoas para sua casa bagunçada. Sem processo. Sem processo. Sim, então, faz sentido. É muito ruim. Imagina, você convida alguém para sua casa para almoçar e o prato tá todo sujo. E aí a pessoa vai ter que se virar para comer no espaço limpo do prato. Isso é respeitar o ser humano. Né? Eu respeito o meu novo colaborador quando ele, como aqui na Castelli, tudo extremamente organizado. Você percebe nos detalhes que as coisas são preparadas para vocês. E todo setor tem o seu processo. Exatamente. Tem lá um playbook, tem lá um processo organizacional. Isso significa que toda empresa que tem processos escritos tem processos que acolhem pessoas? Não. Às vezes a pessoa fez um processo para passar numa ISO, mas na prática isso não é verdade. Então eu entendo que quando a gente fala realmente de uma liderança que está a serviço do ser humano, ela é uma liderança que prepara a casa, que organiza as tarefas, que quando está de frente para o indivíduo é clara com as expectativas que ela tem
e que é clara também com como o jogo vai ser jogado. E aí não tem certo nem errado, né? Eu não posso dizer, olha, façam assim na sua empresa. Não, o líder, ele tem seu temperamento, eu falava muito para os meus subordinados quando eu tinha o cargo de gestão, eu falava assim, olha, eu vou ser democrático com vocês o tempo todo. Mas duas coisas. Informação. Não achem que toda a informação que eu tiver vocês vão ter. Porque nós estamos construindo um ambiente democrático. Eu tenho a minha camada de informação, você tem a sua camada de informação. O meu trânsito é um, o seu trânsito é outro dentro da companhia. Quando for relevante você ter essa informação, você vai ter. Não fiquem ansiosos para ter a informação. Pronto, a regra está clara, está posta. E outra, quando eu disser para fazer, sem explicar por que fazer, eu quero obediência. A regra está clara. Eu digo, vocês serão inundados de democracia, mas quando a autocracia aparecer, não fujam dela. Respeitem-a. Ela tem um Porque porquê. ela tem um motivo. Ela tem um porquê. Ela tem um motivo, que é porque a gente precisa ser muito ágil nesse momento para resolver esse problema e não dá tempo para virar uma conferência. Isso está ligado à autorresponsabilidade? Que Por da parte de lá, né? Muitas empresas hoje pedem, mas a gente entende que é algo que está em evolução? É um bom ponto. Autonomia sem responsabilidade, né? Muita responsabilidade sem autonomia, né? E aí você está trazendo para dentro do time pessoas. Uma coisa que eu sempre digo nos treinamentos: quando você vai fazer uma entrevista, evidentemente, eu vim da área de recrutamento de seleção, né? Sim. Então quando eu comecei lá atrás, a primeira atividade em RH era selecionar currículo físico, né? Tinha que organizar as pastinhas, que ficava aquela bagunça, aquela poeira toda. Aquele calhamaço, Uma pasta, e você ia lá triando, né? E desde lá, toda vez que eu faço uma entrevista, a pessoa diz que gosta de desafio. Não gosta nada. E ninguém gosta de desafio de verdade. As pessoas gostam de superar os desafios. Sim. O desafio, quando ele está acontecendo, ele é desagradável. Ele é incômodo. Então, quando a gente traz isso para o dia a dia, você está falando com alguém que está com muitas vontades, o funcionário está sempre com muitas vontades de ter novas responsabilidades, novos patamares, mas há uma necessidade, uma responsabilidade da nossa parte, tanto empresa quanto líderes, de explicar que todo novo desafio traz uma bagagem muito grande de responsabilidades e que essa pessoa vai ter que ter um certo nível de autonomia para executar essas responsabilidades. E que não é bonito, né? Por isso que uma coisa que eu sempre digo é que o desafio, ele tem que ser exposto nas suas feiuras. Porque as pessoas, elas, até quando elas vão entrar nas empresas, Sim. Tem uma etapa do processo seletivo que eu sempre recomendo para as empresas, que eu chamo de choque de realidade. Você vai encontrar isso. Isso. É isso mesmo que você quer. Exato, porque tem toda a parte do encantamento. O processo seletivo ele também é isso, né? Sim. Ele é você dizer, olha, venha para cá, para Castelli, é uma empresa assim e tal. Você vai gostar, a gente desenvolve, olha lá, tá crescendo, tem cafezinho, chocolate, tem tudo isso. Mas toda empresa tem suas vírgulas, seus desafios. Suas dores. Expressar isso já, tanto para o líder antes dele assumir uma posição de liderança, tanto para o candidato antes dele entrar na empresa, é um choque de realidade que já faz ele entrar autorresponsabilizado se ele tiver o perfil certo. Sim. Né? Então, voltando à sua pergunta original, analisar o perfil é crucial, muito. Hoje eu vi uma postagem no LinkedIn das raras boas, porque a maioria é tudo genérica. Né? O copia e cola. Me tocou, era um empresário falando sobre a importância justamente da gente olhar muito mais para o talento do que para o currículo. Sim. Né? Às vezes, se você pega um currículo de alguém que tem um hiato ali de 2, 3 anos na carreira, e o RH foca muito naquilo. Entrevista inteira. Mas por quê? Ficou parado. Fazendo o quê? O que você estava fazendo? Em vez de explorar os talentos que estão em todos os outros lugares da vida da pessoa. Sim. Né? Quando a empresa vira essa chavinha de selecionar talento, ela também tem que virar a chavinha de preparar a casa para receber talento, porque o talento vai embora.
né? E se você não estiver preparado para isso, né? Muitas vezes a falta de oferta de benefícios traz essa questão do talento ir embora, de você não ter uma oferta. Hoje as pessoas buscam muito, né? 80% das empresas que ofertam benefícios estão à frente do mercado. Sim. Você acha que está atrelado isso também? Eu acho que é o fator número 2. O fator número 1 é o líder, Sim. com certeza. A pessoa pede demissão por causa de um mau relacionamento ou de um não engajamento que nasce da liderança. Sim. O fator número 2 é esse pacotão. E aí, às vezes, as empresas estão muito focadas em garantir excelentes salários, que nem é, às vezes, o foco mesmo. Às vezes nem é isso, nem é um excelente, mas na visão da empresa é um excelente salário, né? Nossa, oferta um puta salário, porque eu não tenho a pessoa nesse cargo. O salário é uma condição fria, né? Então, quando você olha para o número, o salário, ele tem uma característica muito fria, né? Uhum. Quando você olha para o número diluído em nomes, plano de saúde, planos ontológicos, seguro de vida, previdência, ações. Fui numa empresa semana passada, 7 funcionários tinham parte na sociedade da empresa. Uau. Funcionário de base. O cara começou na produção, a empresa passou por uma virada, De chave. uma crise, aquelas pessoas agarraram, ficaram, o dono recompensou com um percentual da companhia. Legal. É um benefício. Benefício. Essas pessoas serão promotoras. Nunca, e nem ocupavam posição de liderança. Estavam ali no operacional. Eram pessoas do operacional, mas serão promotoras da cultura, né? Então, quando a gente fala de benefício, eu acho que ele significa algo. E é algo que a gente, às vezes, não dimensiona, né? Para nós que estamos numa faixa específica da gestão, você pode pensar, poxa, mas é um plano odontológico, uma coisa básica. Sim, é uma coisa básica que a pessoa às vezes não tem, né? E muitas empresas não conseguem fazer essa associação. É isso que eu ia dizer para você, te questionar. Como que as empresas hoje devem se voltar mais para benefício? Como ela deve virar essa chave? Eu acho que primeiro é o diagnóstico, eu chamo uma anamnese geral da organização. É onde eu tenho me dedicado. Eu tenho me dedicado a analisar nível de maturidade organizacional, porque às vezes é muito mais básico, né? Às vezes tem 3, 4 funcionários falando muito alto sobre, não posso falar o nome de empresas, né? Vamos lá, sobre benefício de academia. Sim. Né? PES da vida, Uhum. né? Às vezes o funcionário está gritando por isso, mas são 4 gritando. Quando você vai fazer uma análise real daquela companhia, o benefício que ela precisa não é um PES da vida. Gympass, a gente comercializa aqui. Boa. Gympass. Então vamos falar do Gympass. Que agora é o Well Hub, né? Que é sensacional. Sim. É um excelente benefício. Mas naquela empresa, a vitória que ela tem que ter primeiro não é o Gympass. A vitória que ela tem que ter primeiro é o plano odontológico. Porque ele vai trazer uma camada de branding, de employee branding mesmo, que aquela empresa não conquistou ainda. Então, beleza, ela tem Gympass, mas não tem o que o candidato que se candidata para a vaga geralmente busca basalmente são planos de saúde, planos odontológicos, cestas básicas, Seguro de vida. cartão alimentação, né? Uhum. Seguro de vida, que ninguém olha, mas que quando tem, todo mundo fala, nossa, na outra não tinha, nessa tem. Né? E às vezes aquela marca do seguro de vida que você está vendendo já dá um ganho de employee branding muito bacana, né? Porque tem grandes companhias, né? Exatamente, que representam ali, pô, eu tenho segurança de que o meu seguro vai de fato me cobrir, né? Eu acho que isso aí é muito intangível. Hoje eu acho que o maior desafio, aí trazendo até um pouco para reflexão, é essa conversão, e eu não sou contrário a ela, só é importante a gente entender esse movimento, é essa conversão do funcionário de base à pessoa jurídica. Porque quando você está falando de um nível de liderança, eu sempre fui PJ, né? O nível de liderança está mais habituado a tomar decisões com as sobras dos recursos, né? Ele já está habituado a, beleza, se eu não contribuo para o fundo de garantia,
se eu não contribuo para o INSS, eu contrato esse de serviços de uma outra forma, né? Eu invisto em. Eu acho que ainda há uma necessidade educativa muito grande e até mesmo uma instrução do acesso que essas pessoas, ao se tornarem PJ, que é uma realidade que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, É cada vez né, mais. cada vez mais, de como também elas não olharem só para o valor da nota e de como elas também acessarem benefícios através da facilitação das companhias. Né? Porque isso também faz muita diferença. Hoje a gente ainda vê isso porque ainda há um movimento de pejotização, que é a pessoa era CLT naquela empresa e ela se tornou PJ naquela mesma empresa. Então, nesses casos, as empresas ainda têm assumido o risco ou a vantagem de converter os benefícios para aquela pessoa ainda. Deixá-los atrelados. Mas ainda quando ela vai para o mercado, já é nota bruta. Daí ela já entra em outro negócio, em outro emprego com nota bruta. Isso aqui é liso, né? Isso, É o salário, mas e esse benefício de saúde, odonto? Isso passa a não existir tanto quando ela está se candidatando a uma vaga de pessoa jurídica. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente vai, como líder, como RH, ter que começar a estudar um pouquinho mais. Né? Lógico, já tem companhias que fazem isso de maneira muito bem feita, mas eu gosto de falar do pragmático. Né? 80% dos empregos no Brasil são de pequenas e médias empresas. Né? Então, no mundo real, isso ainda é um desafio muito grande. Não é um desafio, talvez, para as grandes indústrias, para as grandes companhias, para os bancos, mas no mundo real isso ainda é um desafio. Você acredita que a gente vai ter uma evolução ainda em 5 anos a respeito desse tema, da questão do PJ? É uma aposta, né? Porque, politicamente falando, isso sempre vai ser um tema, né? Porque envolve o funcionário, então sempre vai ter bandeiras A, bandeiras B, puxando para um lado, puxando para o outro, e ninguém, talvez, ouvindo realmente as partes interessadas. Porque, assim, a questão do CLT, para muitos, sempre foi uma segurança. Exatamente. Né? Hoje a gente não consegue dimensionar se realmente o funcionário quer ou não, porque tem uma névoa em cima desse tema, né? O que a gente sabe é que a empresa, em geral, quer, porque tem ali uma facilitação, não no sentido nem financeiro, mas uma facilitação operacional da coisa. Sim, né? De contratação e demissão. Muito mais simplificado o processo, né? Mas também, as empresas também têm medo, porque como ainda é incerto o contexto, passivos trabalhistas podem acontecer dentro desse cenário. Então, às vezes, a empresa se torna conservadora ali e fala, não, peraí, não quero. Não vou abrir tanto, vou abrir... Do ponto de... falando um pouco mais da minha vertente, da minha área, que é cultura, liderança, eu não vejo uma perda. Empresas que trabalham com prestadores de serviço, sejam funcionários PJ ou funcionários CLT, têm condição de trabalhar cultura e liderança da mesma maneira. Isso aí eu não consigo enxergar uma diferença. Né? Então, o desafio é mais profundo, é como respeitar a condição daquele indivíduo que agora, já que você o emancipou, né, já que você o disse, você é um prestador de serviço a partir de agora, naquele momento ele passa a ser um empreendedor. Né? Se ele quiser voar para outras áreas... Se ele quiser expandir a condição dele, ele pode. Sim. Né? Ele pode prestar aqui serviço, prestar lá serviço. E aí é um desafio que as empresas mesmo têm. De, poxa, eu dei a emancipação, agora, mas eu não consigo culturalmente conter essa emancipação. Né? Ele é livre, né? É um debate. Né? É um debate. Aí esse sim afeta cultura e liderança. Né? Porque o próprio líder tem que aprender a lidar com o horário que agora é flexível, entre aspas, né? A própria liberdade que a pessoa tem de não prestar tantas contas assim, é muito mais um trabalho em prol de resultados e entregas do que necessariamente de horas. Mas né? Nessa linha, a empresa ela pode impor horários, pode impor um contrato, é algo assim, legal? Como eles podem fazer essa gestão? Você quer que a gente arrume briga com as pessoas? Não, eu quero que você deixe claro. Não.
eu não recomendo como consultor. Como consultor, ou você dá o contexto do que você está construindo, Que é a flexibilidade. ou você não faz, né? Porque há um risco. Tudo há risco. Quando a gente está falando de RH, tudo é risco, né? É risco eu, sei lá, pegar o telefone, uma coisa que é muito comum nas empresas, pegar o telefone, ligar, você fez um processo lá, tal, não sei o que, eu pego o telefone como RH e falo assim, parabéns, você passou no processo seletivo. Isso pode ser um risco. Porque se você está empregado e eu esqueço de falar assim, mas calma, ainda tem mais algumas etapas. E a pessoa vai lá e pede demissão e depois ela é reprovada num exame médico. Então, existe risco em praticamente tudo que a gente vai recomendar em RH. Eu sou mais conservador nesse ponto. Eu acredito no trabalho de pessoas jurídicas em posições mais estratégicas. De liderança. Esse eu acredito. Eu acredito que é saudável. Por quê? Porque realmente você consegue respeitar isso. Se você traz alguém para uma posição de líder de vendas e esse cara ou essa cara tem como característica já de carreira empreendedorismo, essa pessoa vai trazer visão de mercado para dentro do processo que ele controla. Sim. Né? Então, assim, olha, eu presto serviço aqui na Castelli como consultor de RH e eu também presto serviço lá numa outra empresa em São Paulo e lá as coisas funcionam dessa forma. Então, eu absorvo essa visão. Então, é inteligente trazer para cargo de liderança pessoas que têm flexibilidade. E tenham outros olhares. Porque Algo vai mais de amplo. fato contribuir, não vai bagunçar a coisa. Né? Mas é um debate muito amplo. Tem empresas que promovem isso do nível básico. Funciona? Pode funcionar. Mas tem camadas de risco atreladas a isso. Né? E são pessoas que geralmente precisam de muitos benefícios. Isso que eu Daí ia é falar onde a de novo. gente entra. Como você pode traçar uma linha, por exemplo, hoje a questão de benefícios flexíveis cresceu muito, né? Então nós temos aí o Vale Transporte, o Vale Refeição, mas assim, você tem o Well Hub, que é a questão, mas você tem mobilidade, você tem para utilização de aplicativo, enfim, hoje os benefícios flexíveis cresceram muito, né? Estão Sim. mais amplos. Sim. Mas a gente sabe que o que traz mesmo grandes talentos são os benefícios fixos. Saúde, odonto, seguro de vida, como a gente falou anteriormente. Sim. Como direcionar uma empresa que não tem nada de benefício e está buscando implantar focada na retenção de talentos? Boa. Eu acho que a primeira reflexão é quem está conduzindo esse processo de reflexão, né? Empresas que é aí onde eu entro, né? Empresas assim, que geralmente não tem Castelli nada. faz isso, né? A Exato. gente traz essa consciência para os RHs. Mas vai conversar com quem? Então. Que RHs? Que RH essa é a que pergunta. não tem. Exato. Que RH, né? Ou às vezes tem, mas é um RH que não foi forjado como RH estratégico. Engessado. Ele foi forjado lá no DPzão raiz, de fazer na mão ali a folha conta. E que também não está preparado para aquele debate. Né? Então, por isso que a minha provocação sempre para essas empresas é mais calma, é mais barato você trazer alguém especializado de mercado com um consultor, seja eu, seja qualquer outro, que vai te instruir sobre os porquês fazer certas coisas e que vai ter um embate direto, vai ter uma autoridade para ter um embate com a alta direção dessas companhias, que geralmente é centralizadora, e que vai elucidar caminhos, né? Porque daí você, como consultora, como corretora, vai lá tentar explicar sobre isso e não tem ninguém com a dimensão para entender sobre isso. Então esse acho que é o primeiro problema. Ele tem um problema ali e não identifica. Não consegue ver, porque não tem um diagnóstico claro. Então esse é o primeiro problema. E aí, onde é que eu costumo provocar essa mudança? Que é onde, se eu tivesse que responder o que de fato é RH estratégico, seria um RH a serviço do cliente. Então isso é o que de fato é um RH estratégico.
O funcionário, ele tem que estar a serviço do cliente e o RH conduz o processo colaborativo dentro de uma organização. Tipo neutro. Exato. Mas sempre direcionando a visão das pessoas, Sim. né? Então, um RH que consegue colocar a empresa olhando para que tudo que ela faça está a serviço do cliente é um RH estratégico. E aí tá, mas o que isso tem a ver com benefícios? Tudo. Se você tem como premissa acolher o seu cliente, você vai trazer essa premissa para dentro, acolher o seu funcionário. Como você... É a mesma coisa de você ter um filho e você falar para ele assim, ó, quando você chegar lá na escola você não fala um palavrão, mas dentro de casa você fala todos os palavrões possíveis. Exatamente. Não funciona, né? Então assim, para fora é para dentro. O exemplo, né? Só que também não adianta nada eu estar fazendo coisas para dentro sem pensar no porquê que eu estou fazendo essas coisas para dentro, certo? Então, a ideia de que o meu cliente precisa se sentir seguro comigo, primeira reflexão, pô, é importante para o seu negócio o seu cliente se sentir seguro quando ele está comprando seu serviço ou seu produto? É. Beleza, volta para dentro. Seu turnover como é que tá? Seu absenteísmo como é que tá? Se eu ligar para você hoje e daqui um mês eu vou falar com a mesma pessoa, A rotatividade também. eu não falar com a mesma pessoa provoca em mim insegurança? Será? Acho que sim. Né? Eu falar com alguém que está em aprendizado o tempo inteiro, toda hora eu tô ligando para alguém, a pessoa fala assim, desculpa, é o primeiro dia da empresa, desculpa, tô aprendendo. Lógico, vai ter essas pessoas, mas não pode ser todas essas pessoas. Sempre essas pessoas. Então, eu acho que é perigoso quando um RH utiliza é bom para as pessoas. É perigoso. Isso foi o que mais distanciou o RH da alta diretoria das empresas. Sim. É bom para os negócios. Se é bom para os negócios, é bom para as pessoas. As pessoas têm que trabalhar em negócios prósperos. Ninguém quer trabalhar num negócio caindo aos pedaços, que atende mal o cliente. Então, se os negócios... Eu não estou falando de lucro do dono, nada disso. Estou falando realmente da estrutura organizacional. Quanto mais bem estruturada aquela companhia está para o seu cliente, mais bem estruturada ela vai ter que estar para o seu funcionário. E vice-versa. Né? Se ela começa a falhar muito internamente, isso vai repercutir em o próprio cliente. Eu já vi empresas que o cliente conversava com o vendedor sentindo pena do vendedor. E dizia assim, cara, como é difícil você trabalhar aí. E o vendedor conversa com o cliente nesse nível de conversa. Há uma dissociação já total e absoluta de que aquela pessoa não faz mais parte. Não. Certo? Então, ela não é pertencente, né? Exato. Então, eu acho que esse é o desafio primário. Né? A gente conseguir trazer à luz o tomador de decisão, que na grande maioria dos casos é o dono da companhia, de que aquilo que está sendo proposto é bom para os negócios. Ofertar benefícios hoje é bom para os negócios. Um exemplo, saindo um pouco até dos benefícios, mas só para elucidar. A empresa tem 15 funcionários. Pensa assim, poxa, a cabeça, né? Geralmente das empresas tem 15 funcionários, não da maioria, mas da maioria, não de todas. Vou abrir uma vaga, eu não vou postar essa vaga no LinkedIn. Tem 15 funcionários, pouca gente aqui, eu converso ali com a Dani, converso ali com a outra ali. A gente pede ali uns currículos e a gente faz o processo seletivo. Erro grave, porque empresa que contrata para o cliente é empresa próspera. Sim. Então, uma ação de marketing para uma empresa que tem 15 funcionários, postar a vaga. Porque ela está falando, estamos expandindo o nosso time. Olha que potência que ela está usando mercadologicamente falando para uma empresa daquele porte. Pode ser algo normal para uma empresa que já contrata, mas para uma empresa que nunca contrata, que aqueles 15 funcionários já têm 10 anos de casa, uma nova vaga é uma festa, tem que ser feita. Isso não acontece por causa de não ter as figuras certas para pensar estrategicamente. Você vê o que eu estou falando? É mercado. Não estou falando isso porque eu vou atrair os melhores candidatos. Talvez nem venha ninguém naquela publicação. Sim. Não tem marca empregadora ainda ali para atrair nada.
mas está se criando uma estratégia de posicionamento, né? Se posicionar também a questão de promover os seus funcionários, isso também é estratégico e traz o olhar das outras pessoas a quererem estar naquela empresa? Depende. Tudo depende. Depende do quê? Se você está promovendo as pessoas certas. Porque promover, falei isso no último treinamento, é melhor não promover ninguém do que promover errado, né? Qual que é o grande problema de fazer publicidade em cima de promoção? Você ter um processo injusto de reconhecimento. Assim como tudo, eu gosto de pegar esse caso da promoção porque ele é polêmico, né? Eu tenho o hábito meritocrático como corporação. Dani se dedica, a Dani entrega seus resultados e a Dani se prepara. São até um tripé. É o comportamento, é a entrega de fato dos resultados e é a preparação para o próximo patamar. Sim. Certo? Não tem como eu reconhecer alguém para o próximo patamar se a pessoa não está se preparando para o próximo patamar. Ela vai continuar naquele mesmo patamar. É mais útil para a companhia que ela, inclusive, continue naquele mesmo patamar. Se ela não está pronta para o próximo, continuar naquele é bom. Então, culturalmente falando, fazer um movimento de endomarketing para dizer que alguém está pronto para assumir uma nova responsabilidade, sensacional. Publicitarizar isso é mais sensacional ainda, porque mostra que a sua empresa está em movimento, né? Publicitar também novos benefícios é legal. Gamificar o benefício é mais legal ainda. Uma coisa que eu sempre defendo das empresas: atrela a conquista dos benefícios aos resultados. Atrela. Fala assim, ó, gente, vou lançar um novo pacote de benefícios. Entende, faz o funcionário entender que a empresa conseguiu chegar àquele patamar de garantir novos benefícios porque nós batemos nossas metas, porque nós chegamos naquele desafio que nós não estávamos conseguindo concluir. E diga, você passou de fase, você ajudou a empresa a passar de fase. Gamificar isso é importante. As pessoas passam a se sentir parte do bem coletivo. E o cliente também quer se sentir parte da conquista da própria empresa. A ideia de, nossa, eu tô com vocês desde que a gente era pequeno, desde que a gente não tinha nem sala para fornecer marmita para os nossos funcionários. Ele se sente bem em fazer uma jornada com os fornecedores, com os clientes, né? É um trabalho de mãos dadas mesmo, né? RH não fala sobre isso. Esse é o grande problema. Quando você senta com os RHs, eles falam sobre os indicadores de maneira apenas a olhar por os indicadores. A ideia de que turnover é sempre ruim, absenteísmo geralmente é sempre ruim, mas quando você senta com o RH e provoca ele a liderar pro negócio, porque às vezes o turnover está alto porque a empresa está se mexendo, porque a cultura está mudando. E não ter turnover é mais problema do que ter, às vezes, naquele caso, naquele contexto. Então essas provocações são provocações que a gente passa a ter que fazer, tanto do lado de vocês, que vem trazer para a gente uma iluminação das possibilidades que temos à nossa volta para aplicar as coisas, dentro daquele contexto de cargos, salários, benefícios, quanto do lado do RH, de chegar e sentar assim também com os donos das empresas, as donas das empresas, para poder dizer, olha, por não ter, ou por você não cuidar da sua liderança, ou por você não estar olhando para esse processo, você está sendo visto como uma empresa que é desta forma. E isso tem impacto mercadológico, né? Então, eu acho que esse é o grande drama que eu vi muita gente de RH passar. É muito comum acompanhar a evolução, né? Nesses cafezinhos, igual esses nossos aqui, como eu fui professor por um tempo, acabei que eu formei gente que ocupa a posição de RH. E é muito legal que às vezes a pessoa vem, poxa, professor, como é difícil ser RH, né? Eu sempre falo, mas por quê? Porque cada um dá uma resposta, né? A maioria vem porque não valorizam o nosso trabalho. A maioria é isso. Marketing é RH. É sempre a mesma coisa. Você não, porque tudo é custo, porque a empresa não quer gastar, porque isso, que aquilo. Mas você está pedindo de que jeito?
quanto que você tem trânsito. Você está atrelando resultado? Exato. E não só no PowerPoint, né? No Quanto real de mesmo. fato você tem trânsito para você entender o outro lado. Acho que uma das coisas que me tornou um pouco relativista no meu exercício como RH é que eu, em paralelo a ser RH, eu fui mentor de C-Level. Então acabava que eu ouvia daqui e daqui Dos dois as lados. dores. Então, como RH, você está ouvindo as dores do funcionário. Quero ser promovido, quero ser reconhecido, clima tem que melhorar, beleza. A empresa não gasta com a gente. Não E investe aí, em quando você vai benefício. ouvir, ele não investe em benefício, aí o fornecedor está falando, você tem que investir em benefício, vai fazer bem pro seu negócio, você vai ouvir o outro lado. Aí você está ouvindo o proprietário assim, tô com medo de não conseguir concluir o ciclo financeiro desse ano, tô com medo de ter que reduzir o quadro, tô com medo de não conseguir dar o próximo passo que eu preciso dar. Existe também ali uma vulnerabilidade muito grande que precisa ser ouvida, né? E do lado dos líderes, inclusive de grandes empresas, mais até de grandes que de pequenas, eu sempre ouço: o RH não me entende. Quando eu trago uma demanda, o RH vem com o mundo de Bob para cima de mim, como se fosse fácil resolver esse problema. Isso aí é uma anomalia de falta de diálogo, né? Se a minha esposa chega para contar alguma coisa para mim e ela se abre, conta o problema dela e eu falo assim: mas isso é fácil de resolver. Resolve assim. Que conexão que dá? Falta de conexão. Falta de entender realmente a gravidade do que está sendo dito para mim. Então acho que é um dos desafios nossos também de mercado, quando a gente está falando tanto de liderança quanto de RH estratégico. Do ponto de vista do RH estratégico, o desafio é o RH sentar na mesa, e para ele sentar na mesa, se eu tivesse que dar uma dica para os RHs, Eu ia te pedir agora. se tivesse que dar a dica de ouro, Dica de ouro, vamos lá. estuda, que RH se tornou uma área tecnocrata. O glossário de RH, ele aumentou de tamanho de uma maneira gigantesca nos últimos anos. Então ele se tornou uma área que é livrinho embaixo do braço, e quando eu tô num cafezinho, a pessoa fala assim: você já aplicou a ferramenta tal? Aí, se você está desatualizado no conceito daquela ferramenta, você está ultrapassado como RH. Se tornou uma área ferramental. O que é um erro, extremamente operacional. Porque tem curso de RH para todos que é lados, a todo momento tem da avaliação de desempenho, que antes era fácil de você explicar, agora tem uma camada gigantesca de quantos tipos de avaliação de desempenho podem ser aplicadas dentro de uma companhia. Tudo bem, isso é bom, é próspero e ok. Só que como gestor de RH, o foco primário tem que ser entender a operação. É só você fazer um comparativo. Se você chama aqui para conversar com você uma gerente financeira de uma empresa e você pergunta para ela como funciona a operação produtiva, ela sabe. Se você chama um RH, ele não sabe. A dedicação do RH está mais para as ferramentas do que para o negócio. A operação produtiva é o negócio. O processo de vendas, se lá no vendas eles usam o CRM e tal, se tem data-driven, se não tem, qual que é a técnica de vendas que a gente está usando com o nosso cliente na ponta, se é SPIN, se a gente usa Band para programar prospecção, se a gente tem equipe de SDR, BDR, tudo que tem a ver com a estrutura de negócio tem que ser a obsessão de um RH que quer se tornar estratégico. Você tem que saber todas as Olhar estruturas. menos para o que é boa prática, tem que ter o domínio da boa prática, mas o RH é mais fissurado em estudar a boa prática do que estudar o negócio. Então ele tem que olhar muito mais para a estrutura do negócio, para que quando alguém da área fiscal, que é uma área específica, técnica, venha conversar com ele, ele tenha como instruir. Lógico, não vai instruir sobre mudança de legislação tributária, mas ele vai entender aquela dor. Ele vai entender que o mercado também passa por aquela dor, né? Então, eu acho que essa é uma dica primária
para que o RH comece a se tornar estratégico? Comece a estudar muito bem o processo da empresa que você está trabalhando. Não só as pessoas, o processo. É a casa. É encontrar a sujeirinha no cantinho da empresa. Onde é que está? Ah, isso acontece. Então é por isso que eu estou tendo turnover. É porque lá na logística, os caras não faz tudo na mão lá e não tem uma automação, e aí o cara trabalha igual um cavalo lá para resolver um problema que é desse tamaninho, e aí que ele já viu que no mercado aquele problema que é desse tamaninho ele resolve de uma maneira muito mais simples. Porque lá tem automação. Porque lá tem automação, porque lá tem processo, e o RH às vezes tá assim com relação a isso. Ele não tá vendo. E ele tá ouvindo. O funcionário falando, não, meu líder é um escroto, e o líder falando assim, esse cara é um mimimi. Ele tá ouvindo essa camada, ele não tá vendo a camada que provoca essas coisas. Acho que esse é um problema número 1. E do ponto de vista empresa, que gerencia esses RHs, né, é começar a cobrar isso do RH. Porque o RH, como eu disse, ele se torna invisível quando as coisas vão bem, em empresas, mais uma vez, sempre meu discurso é para empresas que ocupam essa massa da pequeno e médio porte, né? Justamente porque os próprios donos não têm dimensão do que deve cobrar de um RH. E aí ele ou vê como um custo muito grande a festinha de aniversário mensal que está sendo feita, e aí ele fala assim, esse RH só serve para fazer isso. Só quer fazer bagunça. Que é o que se escuta muito, e que não é verdade. Aquilo Sim. ali é construção de cultura, mas ele escuta isso, ele fala isso porque não tem trânsito com o RH, para o RH explicar para ele A importância que dele. rituais fazem parte do processo de construção cultural, né? Mas porque o próprio dono também não tem a menor vocação para aprender sobre gestão, né? Então acho que tudo acaba girando em torno de aprender gestão empresarial. E ter alguém para direcionar. RH é só um pedaço da gestão empresarial. Não tem como fazer estratégia departamentalizado. Se a pessoa quer fazer gestão estratégica de qualquer, não é só RH, quero fazer vendas estratégicas, vai ter que entender de gestão empresarial como um todo, porque estratégia envolve toda a composição organizacional, né? Então acho que esse é o grande desafio. Por isso é tão difícil treinar líder, porque treinar líder transcende a própria área que formou aquele líder. E aí você vê muito treinamento assim, seja um excelente líder de venda, seja um excelente líder de RH, enquanto na verdade um bom líder ele já transcendeu o de algo. Ele é um líder. Ele é gestor. um líder. Se você pegar ele e colocar ele para discutir com um líder de outra área, ele tem que ter condição, mesmo sem conhecer aquela outra área, de contribuir de alguma maneira. E aí você elimina esses feudos que acabam acontecendo dentro das empresas, que lideranças não se compartilham, né? Que é uma outra realidade que eu enxergo muito no mercado. O líder ele se diz solitário, mas ele não troca com o par. Ele não chega, ele acha que é intromissão do serviço alheio. Se ele se intrometer em uma área que não é de dominância dele, é como se ele estivesse sendo arrogante. Exato. E o que ele tá vindo se meter aqui na minha área? Vai cuidar da sua área. Ele nem sabe. Acontece, é muito comum. Infelizmente tem essas vaidades dentro do... Quanto maior a empresa, mais corporativa ela acaba se tornando. E aí é por isso que eu falei no começo que a dimensão da consultoria em uma empresa grande é muito diferente da dimensão de uma empresa pequena, porque em uma empresa grande você já tem uma contracultura muito formatada, da mesma maneira que você tem uma cultura muito formatada, você tem uma contracultura muito formatada. Então o trabalho ele é muito mais tático e estratégico para construir alguma coisa diferenciada do que numa empresa pequena, que é muito mais fácil de você talvez construir, né? E também destruir, é mais fácil. Né? Às vezes é uma pessoa ali que tá ali, que é a cereja do bolo daquele aniversário. Pensando assim, acabar entendi, com a estrutura. Entendi. A cerejinha aqui é que tá amarga, né? Entendi. Então é mais fácil destruir a cultura nesse cenário, porque
basta você tirar aquele agente do caos ali do contexto que o caos cessa, né? Então, acho que esse é um ponto para nós RHs de forma estratégica, é que camada de maturidade a empresa está, que tipo de processo é viável eu sugerir dentro Aonde a dessa empresa quer camada, chegar. exato, isso é estratégia, né? Essa pergunta que você acabou de colocar é uma pergunta que poucos fazem. Como RH, eu tenho que saber aonde a empresa quer chegar. Porque eu tenho que ser o agente. Tem uma matriz do Dave Urich, famosa, papéis do RH estratégico. Um dos papéis do RH estratégico é agente da mudança. Eu tenho que ser o agente da mudança, como RH. Eu tenho que estar antevendo, porque já sei estrategicamente para onde a companhia está indo, e todos deveriam saber, porque esse é o. Se você sabe para Fazer onde está parte indo, da vai cultura. todo mundo remar junto para aquele caminho, né? Mas eu, como RH, não posso deixar que as pessoas esqueçam de para onde a companhia está indo, para que eu continue selecionando pessoas que tenham essa mesma visão, para que eu continue retirando pessoas Que não que não tenham tenham essa visão, né? Para que eu continue instruindo o líder a ele não falar coisas contraditórias a essa visão e que o funcionário consiga ter o contexto que vai levar ele aonde a gente está dizendo que vai levar. Que daí ele passa a ter credibilidade no processo como um todo, né? Bom, o assunto rendeu muito. Fica o convite para o Renato para um próximo encontro aqui no Pod Castelli, porque falar sobre RH estratégico, né, a gente tem muitas camadas. Aqui no Pod Castelli nós também temos a indicação de uma leitura. Na Castelli a gente tem a prática da leitura 10, que são 10 minutos de leitura. Vou fazer a indicação de um livro para vocês, falando sobre liderança, né? Líder de Resultado, do Elias Leite. Então fica aqui a indicação de leitura. É um livro que eu vou começar a ler. Eu acredito que mesmo que a gente não atue numa área de liderança, a gente precisa ter esse direcionamento e faz total diferença para a gente desenvolver habilidades. E o Renato também vai fazer indicação de leitura para a gente. Legal, eu não trouxe os livros físicos, porque faz muito tempo que eu já não leio livros físicos, geralmente eu consumo eles em PDF, né, ou Hoje em vem a Kindle e tudo facilidade, né? mais. Mas eu acho que tem um que a gente não pode deixar de indicar, que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes do Covey. É um destes livros de prateleira, best-seller, que todo mundo que é líder acaba lendo em algum momento da vida, mas eu tenho me deparado com muitas pessoas que nunca leram. E quando a gente está falando de ensinar estágios, né, em que eu tenho que trabalhar pessoas que ainda estão júnior, em que eu tenho que ensinar comportamento, ensinar certas premissas, para quem consegue fazer uma análise boa, acho que os Sete Hábitos traz uma visão bacana de passo a passo. Olha, primeiro ensina isso, depois ensina isso. Eu acho que é legal. Agora, de maneira mais filosófica, que é como eu acredito a liderança, aí tem uma autora que essa é menos conhecida, mas ela é muito boa, que chama Brené Brown, que ela escreveu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E eu acho que esse é um dos maiores dramas em liderança, conseguir construir um ambiente em que as pessoas respeitam suas imperfeições. O próprio líder tem dificuldade de fazer isso. Então acho que esse livro ele traz essa camada do, olha, abdique-se das vaidades, trate os erros como uma coisa natural, responsabilize, né, se autorresponsabilize, mas não se culpe, né? Tenha capacidade de transcender o imperfeito, né? Então eu daria essas duas indicações aí. Obrigada pela sua contribuição. De nada. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um Pod Castelli. Falamos hoje sobre RH estratégico com Renato Amaral, que é da empresa Revolução RH, que faz toda a parte de consultoria e também é professor na área de RH. Agradeço. Siga a Castelli nas redes sociais e obrigada por participar e assistir com a gente mais um episódio. Obrigado, Dani.